Eu tava aqui com a caixa das recordações, olhando aqui fotos antigas, olha, e me dei conta que eu nunca falei para vocês sobre os partos aqui na Suécia, sobre o meu relato de parto aqui na Suécia. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o parto aqui na Suécia. Oi, meus maravilhindos! Se você é novo aqui, se aproxime, eu sou Deia Persson, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E aí, o parto dói? Pode fazer cesáreo? Eles cometem abusos obstétricos? Como é que é? Eles são grossos? Eles são estúpidos quando você não fala sueco? E aí, você quer saber? Então continua aí no vídeo, mulher, que eu vou falar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, por obséquio, deixa o like aí no vídeo. Esse vídeo que eu vou fazer hoje faz parte aí de uma playlist que eu tô fazendo aqui no meu canal, que é uma playlist infinita que chama Como Eu Vim Parar Aqui na Suécia, e contando aí pra vocês um pouco da minha trajetória aqui, um pouco dos perrengues que eu já passei aqui na Suécia. Então esse é mais um perrengue que eu passei aqui na Suécia, que foi ter menino aqui na Suécia, principalmente porque eu não tinha nenhuma experiência. Vocês já imaginaram, gente, você parir num lugar que você não fala a língua, um lugar completamente estranho? Imagina, 6 anos atrás, 6 anos e meio atrás, como é que eu falava sueco? Não falava nada, né, gente? Faz 8 anos que eu tô aqui, beirando aí 8 anos, então eu não falava nada. Então, imagina só aí os perrengues que eu não passei. Normal, eu já passo perrengue, né, gente? Então, agora você imagina em uma situação dessa. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, baseado aí em dados, é que, sim, a Suécia é um país que prioriza o parto normal. Ou seja, não espere ter parto cesáreo aqui na Suécia. Se você tá buchudo aqui na Suécia e você quer ter um parto cesáreo, vai para o Brasil, vai para o seu país de origem, porque aqui na Suécia você não vai fazer um parto cesáreo antes de tentar, pelo menos tentar o parto normal. Ou se você tiver algum problema de saúde, né? Claro. Segundo dados, que eu não sei os dados, mas o editor vai deixar os dados passando aí para vocês, a porcentagem de mulheres que tem parto normal aqui na Suécia é enorme, mas também a taxa de nascimento, posso dizer assim, não vou falar bonito para vocês não, vou falar do jeito que eu falo mesmo. A taxa aí de crianças que sobrevivem a isso, e a mães também, é muito mais alta do que nos países que tem como hábito oferecer para as mulheres o parto cesáreo. Então, isso traz uma segurança pra gente, né? E, na verdade, também tem aquela parte, né, gente? Todas as mulheres, elas nasceram, 80% das mulheres, não vamos generalizar, nasceu preparada para parir, gente. Então, o parto cesáreo, ele foi feito aí, inventado, né? Como uma forma de você salvar a vida do bebê e salvar a vida de uma mãe no caso de uma complicação ou de uma precisão, um eclampsia, ou a mãe não tem passagem suficiente, o bebê está em sofrimento, esse tipo de coisa. Então, o parto cesáreo, ele não foi inventado para ser oferecido às mães, assim como quer uma balinha, quer um bombom, quer um chiclete. Então, para mim, minha experiência, eu não vejo isso como uma coisa negativa da Suécia, muito pelo contrário. Para mim, isso é um ponto super positivo aqui da Suécia, é o incentivo ao parto natural, parto normal aqui na Suécia. Eu esqueci, pessoal, de falar somente uma coisa, que aqui na Suécia o parto ele é gratuito e você só paga simplesmente uma taxa se você usar o hotel do hospital, que é o hotel que é oferecido pelo hospital para a mãe ficar, caso ela queira passar alguns dias para receber essas orientações da amamentação, ter um acompanhamento médico nos primeiros dias do bebê e
disponibilizado esse espaço que tem comida que é gratuita para a mãe, e para o acompanhante ele precisa pagar a comida dele, porém o quarto é disponível para o casal ficar com o bebê. Você só paga simplesmente uma pequena taxa de 100 coroas suecas a 200 coroas suecas, depende do tanto de dias que você ficar nesse hotel do hospital. Ficaria mais ou menos aí na faixa de uns R$ 80 para você ficar aí 4 dias em um hotel de um hospital com toda assistência, todo acompanhamento médico, orientação da amamentação e alimentação de todos esses dias. Há 6 anos atrás, eu estava gravidíssima da minha princesa Hannah, minha primeira filha. Foi um pouco complicado para mim aqui na Suécia nesse tempo? Sim, foi bastante complicado, mas por 3 razões foi bastante complicada para mim. Uma das razões era a minha primeira gravidez. Eu tinha irmãs que já tinham tido bebês e tinham passado por experiências terríveis no Brasil. Nem todas as pessoas passam por experiências ruins, gente. Eu tô contando aqui sobre a minha experiência, a minha visão do que era um parto, né? Então, eu pensava assim comigo: eu vou querer o parto cesáreo, mas é de jeito nenhum que eu não quero ter bebê normal. Eu vou ter parto cesáreo. Eu tinha isso bem assim, tinha isso como uma certeza já. Queria o parto cesáreo. Então eu disse pro meu marido: sim, então quando é que a gente fala pra médica que a gente vai querer o parto cesáreo? E aí na minha primeira consulta no médico, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Quando é que eu tenho que falar que eu quero parto cesáreo? Eu só falo na hora com o médico, quando for nascer, como é que é? A médica olhou assim pra minha cara. Aí riu e disse: não, minha filha, que não tem essa história de parto cesáreo não. Uma mulherzona desse tamanho, com um negócio desse tamanho, né, gente? Desse tamanho só na bunda. Mas não vem o caso, né? Isso é uma intimidade minha. Não, você tem toda uma estrutura para você ter um bebê normal, não se preocupe, você vai ter um parto tranquilo e você vai ter um parto normal, assim como todas as mulheres aqui na Suécia. Se fodeu! Foi um choque para mim. Mas, como isso aconteceu no início, nas primeiras consultas médicas, porque eu estava ansiosíssima para perguntar isso, e como eu já tinha essa informação bem no início da gravidez, eu acho que deu tempo para mim ir trabalhando essa ideia na minha cabeça. E aí eu fui pesquisando, eu fui me informando, eu fui vendo muitos vídeos de partos normais, de pessoas aqui na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares que não fosse o Brasil, né? Eu saí procurando referências de outras pessoas que tinham tido bebê de parto normal. E aí eu vi partos lindos, eu vi partos doloridos, claro, mas assim, partos super humanizados, assim, com cuidado. Então isso meio que aliviou esse peso desse medo que eu tava do parto normal. Mas muitas coisas para mim eram muito estranhas, como, por exemplo, o fato de não se ter muito ultrassom. Aqui na Suécia não tem essa história de ultrassom. Aqui, se correr tudo bem com a gravidez, você vai ter no máximo 2 ultrassons. É o máximo que você vai ter, né? Que é os 2 ultrassons mais importantes, que é para olhar se tá tudo bem com o bebê, se o bebê tá se formando, tá gerando direitinho. E o outro ultrassom é que ele olha a coluna cervical e olha todo o corpinho do bebê, para olhar se ele tá se formando direitinho, porque dependendo aí de algumas anomalias na formação do bebê, que vai chamar aí um alerta aí para a médica do ultrassom, para algum tipo de síndrome que o bebê possa vir ter.
né? Aí, dependendo disso, eles vão pedir outra bateria de exames para constatar realmente o que está acontecendo. Mas isso aí eu tô só fazendo um resumão assim para vocês do que é para me chegar, para vocês poderem entender o meu relato. Mas aí tudo bem. Fiz todos os meus exames. Outra observação importante fazer para vocês, que eles não fazem esse primeiro exame. Você chega na médica falando que tá grávida, ele não vai fazer para você esse ultrassom para saber se todas essas coisas, né? Se o bebezinho tá no saco gestacional, como é que tá? Não, eles não vão fazer nada disso. Eles vão fazer alguns exames em você, vai perguntar aí a você se você fez esse exame de gravidez de farmácia e tudo, e eles vão confiar em você através do que você disser. Eu fiz o exame, tudo bem, mas a médica, ela na primeira consulta, ela só conversa com você, ela lhe dá um montão de informação, um montão de folhetos, isso lá para 4 semanas de gravidez, tá? 4 semanas não, 3 meses de gravidez. Nos 3 meses de gravidez aí que você vai no médico. E aí eles vão passar todas as informações para você, vão dar todos aqueles panfletos e obviamente que a médica, só de tocar em você, na sua barriga e tudo, ela já vai saber se você tá grávida ou não, porque apertando a sua barriga, ela vê o tamanho que tá seu útero, tudo isso. Então, na primeira consulta que eu fui com a médica, ela só me deu um panfleto, que vocês não vão entender aqui, mas é de informações para mostrar como é que tá o bebê, e me deu uma série de panfletos de alimentação, essas coisas assim, que eu acho que não vem o caso, não é importante mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês somente o papel que eu achar que é interessante, né? Porque é um bolo assim de papel, Então não vou debulhar todos esses papéis aqui com vocês. E aí também, depois, conforme você vai indo às consultas, porque na primeira consulta é só uma conversa, ela vai marcar lá no computador dela a sua próxima consulta, suas próximas consultas, porque ela já marca assim as próximas consultas. Ela vai passar exames de sangue e de outras coisas assim. Ela vai te dar esse cartãozinho aqui, que é o cartãozinho da gestante, que aqui dentro vai ter essa outra coisinha aqui, com o número de um telefone de emergência, no caso que você estiver passando alguma coisa, você pode ligar, passando mal na rua, alguma coisa assim. E também isso aqui você tem que andar sempre na sua bolsa, porque tem seu tipo sanguíneo e tem coisas importantes caso você sofra algum tipo de acidente ou alguma coisa e tenha que ser socorrido às pressas e vá para um hospital que não seja o seu hospital, né? Então vai ter dados aqui importantes para você andar com ele dentro da sua bolsa para todo canto que você for. Você não pode andar sem isso aqui. Outra coisa que eu acho importante para falar para vocês é que até as 35 semanas de gravidez você só vai ter 3 idas ao médico obstetra, né? Você só vai ter 3 idas ao médico. Depois das 35 semanas de gravidez é que vai ficando mais constante essa sua ida ao médico. Eu acho pouco, porque eu lembro que quando minhas irmãs estavam grávidas aí no Brasil, elas iam constantemente a essa consulta de médico. Se eu estiver enganada, por favor, vocês me escrevam aqui embaixo, se você já é mãe, quantas consultas de gestante vocês tiveram durante a gravidez de vocês. Escreve aqui embaixo para mim, porque eu quero saber. Que aqui são somente 3 consultas de rotina. Depois das 35 semanas é que você vai ficar tendo consultas mais constantes. Outra coisa que é importante falar aqui para vocês é que aqui na Suécia não são os médicos que fazem o seu parto. Quem vai fazer o seu parto são as parteiras. Você vai ter uma parteira e vai ter 2 ajudantes de parteira, né? Então, o parto aqui, ele acontece dessa forma.
caso aconteça alguma coisa no meio aí desse processo do parto, tem um médico que fica no hospital, eu não sei quantos médicos ficam, mas fica médicos especialistas no hospital para caso aconteça alguma coisa. Então agora eu quero falar para vocês a minha experiência como mãe. Todo meu parto foi tranquilo, graças a Deus, foi tudo bem, não teve nenhum problema no meu parto, no meu primeiro parto, né? Porque no meu segundo eu tive um susto daqueles que aí eu vou contar pra vocês também, se der tempo nesse mesmo vídeo. Mas aí no parto da minha filha, da minha primeira filha, foi tudo tranquilo, assim, a gravidez foi tranquila, eu não tive muitos enjoos, eu não tive muitos problemas, assim, o mínimo possível de uma gravidez tranquila, o que é de se esperar, né, de uma gravidez tranquila. Então, quando foi no finalzinho da minha gravidez, que foi lá pelas 40 semanas, mais ou menos isso, 40 semanas de gravidez, que o bicho começou a apertar, que eu comecei a sentir algumas dores e pra mim era muito assustador, porque eu pensava toda hora que eu ia ter neném e não chegava essa hora. Depois foi para 41 semanas e eu fiquei desesperada. Eu disse, 41 semanas, essa menina tem que nascer. Não é possível que essa menina não vai nascer essa semana. Porque eu tava agoniada, né, gente? Eu pensei assim, se ela tava tudo bem com ela, né? Porque as consultas eram poucas ao médico. Não tinham exames de ultrassom. Era só escutava o coraçãozinho, a médica apertava a minha barriga e tudo. Já sabia que ela estava encaixada, com 41 semanas ela já estava encaixada. Então eu comecei a ficar muito ansiosa para acontecer, né? Eu já tinha me preparado e mal sabia eu que eu não sabia nem o que me esperava. Quando foi se aproximando das 42 semanas, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Não era o trabalho de parto, não chama trabalho de parto, chama contrações de treinamentos, porém ela é mais forte do que a contração de treinamento, ela é uma contração já para você entrar em trabalho de parto, é um falso trabalho de parto, mas é bem dolorido, é bem cansativo. Eu sei que, gente, eu passei assim uma semana terrível, assim, quase 2 semanas sofrendo antes de eu começar realmente a entrar em trabalho de parto. Era uma dor que ia e vinha, tipo, o dia inteiro de dor, porém não tinha aquela constância dos minutinhos que eles querem que tenha com aquela frequência, né? Então eu passei uma semana aí sofrendo, assim, pensando que ia acontecer alguma coisa com o meu bebê, né? Porque eu fui ao hospital 2 vezes pensando que ia ficar sentindo dor e o médico mandava eu voltar. Pessoal, eu queria só fazer uma observação aqui, porque na hora que eu estava editando o vídeo, eu me lembrei que nessa segunda vez que eu fui pro hospital, eu fiquei lá, dormi no hospital e fiquei até a noite do outro dia. Que eu fiquei lá tomando morfina na veia que eles me deram, porque eu estava sentindo tanta dor e não estava na hora ainda, e eu não conseguia dormir já há dias. Então eles me deram morfina para mim conseguir dormir uma noite e descansar, relaxar para o trabalho de parto, que pelos exames de toque, tudo que eles fizeram, ia demorar aí mais uns 2, 3 dias e eu entraria realmente em trabalho de parto. E eu precisaria estar descansada para passar pelo trabalho de parto, que não é fácil, né? Então eu recebi essa morfina e só assim eu consegui dormir e descansar um dia inteiro. Então, pessoal, aí quando foi o último dia que eu tava sentindo dor, eu passei a noite toda acordada. Eu já não conseguia deitar, eu não conseguia sentar, porque parece que a menina, que ela já tava encaixada, né? Mas parecia que ela tava saindo assim pela minha pepeca, assim, eu não conseguia, sabe? Eu tinha a impressão que eu tava sentando em cima da cabeça da menina. Então, era terrível, foi assim uma semana muito cansativa pra mim. Eu tava super estressada, ansiosa, sozinha,
sozinha assim. Tinha o apoio da minha sogra, que não fala português, tinha o apoio do meu marido, né, que estava sempre comigo. Mas eu sentia assim, nessas horas eu queria estar com minha irmã, com a minha tia-mãe, com meu pai, né? Eu queria estar com minha família ali perto de mim. Mas enfim, não tinha ninguém ali. Meu marido insistia para me deitar, eu não conseguia. Ele já tinha passado 2 noites acordado comigo dentro de casa, né? Fazendo massagem nas costas, fazendo chá, tentando fazer qualquer coisa, massagem no pé, qualquer coisa que eu me sentisse melhor, e todas as coisas eu me sentia pior, sabe? Chegou assim no último dia que eu não queria que ele encostasse em mim, sabe? Eu não queria nem escutar a voz dele. Que era o meu último dia, né? Que era foi o dia mais complicado. Então, eu tinha ido no hospital nesse dia, mas eles tinham mandado eu voltar, né? Outra vez. E eu voltei, assim, estressadíssima, muito brava. Então, eu fiquei... sabe esse balcão americano? Eu passei a noite inteira assim, ó, apoiada nesse balcão americano, sentindo dor, balançando a bunda de um lado pro outro, de um lado pro outro, assim, até o outro dia. Na madrugada, aí eu comecei a tomar banho quente, eu senti essa necessidade, né, e dizem que é bom. Então eu comecei a tomar banhos quentes, e em um desses banhos que eu tomei na madrugada, quando eu terminei de tomar banho, saiu assim como se eu estivesse fazendo xixi, sabe? Não era a água do banho. E aí a médica tinha dado um vidrinho assim e disse assim: se você sentir alguma coisa saindo, como um xixi ou alguma coisa, é para colher nesse vidrinho, que é para fazer exame para saber se é líquido amniótico, né? Que se era a bolsa que estava rompendo. Eu colhi o tal líquido, né? E no outro dia, quando meu marido acordou, detalhe, eu estava sozinha, tá? Só eu e Deus. E aí amanheceu o dia e o boy acordou, e aí eu lá numa situação assim deplorável, né? As malas já estavam arrumadas, porque, como eu disse, já fazia aí algumas 3 semanas que eu estava sentindo dor, e só que pouquinhas, né, nas últimas semanas foram mais fortes. Então eu preparei tudo e deixei tudo lá. Levei assim uma mala de maternidade que eu via nos vlogs aí das Miglis aí no YouTube, né? Não precisou de nada do que eu levei, nada. Não sabe o que é nada? Eu não usei nada do que eu levei. Foi o caso. Mas enfim, minha mala e a mala da Hannah já estava preparada, então a gente seguiu pro hospital, né? Eu falei para ele do líquido que tinha saído e tal, eu não aguentava mais andar, gente. Eu fui atendida no meu hospital aqui em Lund, mas, porém, todavia não tinha como internar nenhuma pessoa naquele dia. Ou seja, se eu quisesse ter neném aqui em Lund, eu teria que esperar para o dia seguinte. E como eu estava sentindo muita dor, eu não sabia aí como é que ia ser à noite, se ela ia nascer à noite, se ela ia nascer dentro do carro, exagerada, né, dramática, mas era o meu pensamento, né? Então, eles me encaminharam para um hospital de Malmö. Fiz um exame aqui mesmo em Lund, né? Fiz o exame de toque para ver quanto eu estava dilatada, e eu já estava com 6 centímetros de dilatação. 6 centímetros, quase que a menina nasce no carro. Mas aí nos transferiram para Malmö. De Lund até Malmö, daí 10 minutos de carro, máximo 15, dependendo aí de como tá o trânsito. Gente, foram os 15 segundos mais, assim, terríveis da minha vida. Porque, quer dizer, né, nem tanto. Às vezes sim, às vezes não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas foi assim, foi bem dolorido, porque cada lugar que o carro passava, assim, que fazia qualquer coisa, assim, que balançava, gente, eu queria, assim, gritar, sabe? Parecia que tava me rasgando. E aí era uma loucura, porque eu queria que o boy acelerasse o carro, mas ao mesmo tempo eu queria que o carro flutuasse. Eu não queria que nem uma pedra, não tivesse nem um pingo de terra no meio do caminho, porque, nossa gente, só quem sabe que tá dentro de um carro nessas horas
é que sabe o que eu tô falando, quando o carro balança, né, o que acontece. Mas enfim, chegamos em Malmö, né, eles já tinham transferido o meu prontuário, a minha ficha, o meu, sei lá, minhas informações, né, lá por site e tal. Então eu já fui recebida, eles já estavam me esperando para me receber. Então eu saí do carro, já sentei naquela cadeirinha lá de rodas, né, e já fui para um quarto, já coloquei um pijaminha deles, né, levamos o plano de parto. Isso é muito importante, gente. Você recebe aí no final da gravidez um papel para você fazer o seu plano de parto. Plano de parto, pessoal, o que vocês colocam nesse plano de parto? Vocês colocam a posição que você quer parir, você coloca se você quer ser atendida por médicos ou se você quer ser atendida somente por médica, que foi o meu caso, né, que eu coloquei que eu queria ser atendida somente por médicas. E se fosse o caso de uma emergência, poderia ser qualquer pessoa, né, no caso de ter um médico lá e não ser uma médica para te atender numa emergência, né, porque são só parteiras, mas se precisar tem médicos e médicas lá, né. Então nesse caso a opção é ser atendida por quem tiver de plantão. Mas se correr tudo bem, você pode escolher que você quer ser atendida somente por médica, assim como eu fiz. Você coloca lá a opção, se você quer a peridural, que é a anestesia que eles dão, aqui que parece a anestesia da cesárea, mas ela não te adormece, né, como a RAC, né, que eu acho que é assim que chama a anestesia. Essa peridural, ela só te deixa sensível, dormente, só do umbigo até a pepeca lá, né? Para não doer, porém, todavia você sente o expulsivo e parece que não pode ser dada a qualquer momento, assim, sabe? Parece que é nos últimos centímetros de dilatação que ele é dada, porque senão atrapalha aí o processo da velocidade do trabalho de parto. Você também pode escolher aí outros tipos de procedimento para aliviar a dor, que é acupuntura, massagem, banheira de água quente e algumas coisas que estão disponíveis que você pode colocar no seu plano de parto. Eu acendi aqui a luz para ver se fica melhor aqui a ring light, porque, gente, tá caindo o mundo lá fora. E essa daqui é a melhor luz que a gente tem, que é de frente para a janela, é o melhor lugar que eu achei para gravar para vocês, mas hoje tá como tá, né? Mas melhor essa do que nenhuma, né? Então, pessoal, como eu ia dizendo aí para vocês, eu tinha escolhido a anestesia peridural, mas em último caso, né? Eu coloquei assim para... Se por um acaso eu não aguentasse e quisesse anestesia, que ela estivesse disponível para mim. E assim foi feito. Só fui atendida por mulheres, tanto que chegou eu não sei como chama, sei que mulheres são bombústicas, mas eu não sei, parteiro, né? Chegou um parteiro, entrou um enfermeiro para olhar e eu disse que não, recusei porque eu tinha colocado no meu plano de parto que eu queria ser atendida somente por mulheres. Eu fui atendida em todas as coisas que eu pedi, não tive nenhum problema. Claro que o fato do meu marido ser sueco pode influenciar também. Será se o meu marido fosse brasileiro, eu teria sido tão bem tratada como eu fui? Não posso dizer para vocês, porque eu não tenho relatos e nem essa experiência aqui para contar para vocês. Mas o fato é que o enfermeiro saiu, pediu desculpa e tudo, e veio uma enfermeira, né? Uma enfermeira só para aferir os batimentos do bebê, essas coisas todas. E aí eu fiquei com aquela linda bata, né? Com a raba de fora, né? E fiquei lá, eu numa sala, uma sala só para mim e para o meu acompanhante, que era o meu marido, que no caso você pode escolher. Aí, gente, os micos começaram, né? Eu tava com 6 centímetros de dilatação e aí veio uma pessoa e me perguntou assim,
olha, você vai querer que faça a lavagem e tudo, não é uma coisa... Não é uma coisa obrigatória, você pode solicitar caso você goste, senão não tem nenhum problema, que é a lavagem lá, né? Bota o caninho lá no seu cano, lá no oi de Tandera, e joga lá aquele líquido pra lavar, né? Lavar lá o canal de acesso lá, né? Aí a bichinha pensou, né? É constrangedor, mas pelo menos já não vou me cagar, né? Posso escolher. Escolhi lá o negócio, né, do caninho. Aí você senta assim, de lado, sabe? Assim, tipo uma posição ginecológica de lado. Coloca a perna assim de lado. Aí a mulher tome cano. Uma coisa assim bem desconfortável, vou dizer pra você. Mas ela injetou lá não sei o que era, né? Um líquido, um óleo, alguma coisa, e disse: tranca aí, agora tu tranca e não solta, só solta daqui a alguns minutos. E para trancar o bicho, gente? E para trancar o bicho, aí eu sei que eu fui pro banheiro, né? Depois que passou os minutos lá. E aí fiz a minha necessidade, sentei no vaso. Até para andar, gente, eu precisava de um pouco de ajuda nessa hora, viu? Eu tava com muita dor, muita contração toda hora. Tipo assim, eu dava 2 passos, vinha uma contração. 2 passos, vinha uma contração. Então eu precisava de ajuda, né? Então o meu marido me levou até o banheiro. A gente tem um quarto só para essa pessoa. Cada pessoa tem um quarto. E dentro desse quarto tem um banheiro, né? Um quarto razoavelmente grande, com banheiro, chuveiro, uma cama para você, uma cama pro acompanhante, uma cadeira-cama pro acompanhante. É confortável, é bem confortável. Nessa hora eu ainda não tinha tomado a peridural, né? Não tinha tomado ainda. Mas aí o que aconteceu? Fiz lá a minha necessidade e achei que tava tudo bem, tudo ok, né? Elas colocam uma fraldazinha em você. Elas colocam uma fralda em você, literalmente. É uma calcinha que é uma fralda. Essas fraldas de bebê que parece uma calcinha. E aí me colocou num negócio assim, que eu segurava, né? Ficava em pé para fazer movimentos assim, que era para adiantar a dilatação, porque a dilatação ela tinha estagnado, né? E eu precisava ficar em pé e caminhar bastante, que era para poder o bebê não ficar preguiçoso e o trabalho de parto prosseguir. E aí eu lá em pé, tava doendo, mas não tava doendo tão assim. Já tava um monte de fio ligado em mim, porque eles ligam um monte de fio em você. E é fio para controlar os batimentos do bebê, para olhar a oxigenação, é um monte de fio ligado em você, né? Tipo, eu não podia nem me mexer com aquele horror de fio ligado em mim. Aí tudo bem, eu fiquei lá, né, tal, em pé fazendo os movimentos que ela mandava, ainda tava doendo bastante, mas ainda dava para aguentar, tal, sem gritar, sem pedir socorro. Mas aí, gente, eu pensei que eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer lá no vaso sanitário, que eu já tinha deixado tudo lá, né? Toda a minha obra tinha ficado lá, minha obra de arte. Gente, aí foi dando um na minha barriga, sabe? Uma vontade de peidar. Aí eu disse, é só um peidinho, né? Eu vou dar um peidinho aqui, bem de levezinho. Vou tentar não fazer barulho, que o boy tava lá comigo, né? O marido. E aí eu pensei que era só um peidinho, mas veio acompanhado com algumas coisas. Aí você pensa, eu me caguei todinha, na verdade, no bom português aqui pra vocês, eu me caguei todinha, sabe o que? Mas muito cocô, que não saiu lá no vaso, saiu todo depois. Parece que o líquido que ela colocou lá foi até o meu início das minhas tripas e tava lá guardado e veio com tudo. Me caguei todinha, pessoal. Foi terrível, me caguei. Literalmente me caguei todinha.
pense num mico, gente. Eu fiz quase igual aquele meme lá. Gerald, meu Deus, e agora? E agora que o marido tava lá, aí disse, que foi, Gumã? Aconteceu alguma coisa? Gumã é o jeito carinhoso que namorado, marido, chama as suas amadas, tá? Gumã chama a mulher e a mulher chama o homem Gubem. Depois eu explico a vocês sobre apelidos carinhosos aqui na Suécia. Mas enfim, não vem o caso. Eu sei que eu olhei pra ele e disse, não, tá tudo sob controle. Eu só me caguei todinho agora, mas tá tudo bem. Eu tô viva, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só toda cagada. Aí ele falou assim pra mim, você não pode sair daí que você tá cheio de fio. Eu vou ajudar vocês, gente. Não vai não! Ele não vai não! Vocês imaginam, porque se fosse hoje, tava tudo tranquilo, né? Já 8 anos de relacionamento. Vocês imaginam aí que 6 anos atrás aí, fazia aí 2 anos quase que a gente tava casado. Tipo, ainda tinha aqueles protocolos, né, de educação, né? Ainda tinha toda uma coisa diferente, né? A bicha ainda era toda organizadinha, né? Ainda tava tudo no lugar, né? Eu tinha vergonha, gente. Eu não fazia essas coisas, não peidava na frente do boy, né? Agora eu digo, sai da frente que atrás vem gente. Mas naquela época, né? Naquela época eu tinha vergonha. E aí eu tive que dizer pro boy, olha, eu preciso sair daqui. Ou por bem ou por mal, você precisa me soltar desses fios aqui. E aí ele disse o que foi. Eu disse, me caguei. Ele disse, não tem problema, eu vou ajudar você a limpar. Ô, gente. Não vai não! Ele não vai não! A dignidade da mulher foi embora nessa hora. Acho que foi nessa hora que eu perdi a vergonha dele. E aí ele teve que limpar, literalmente, tirar a fraldinha e limpar, né? E não era uma coisa organizadinha, né? Um cocôzinho organizadinho. Era daqueles cocô que quanto mais você limpa, mais mela. Você sabe? Aqueles pastosos que quanto mais limpa, mais mela. Eita! Que nojo! Pois foi isso, gente. Essa foi a vergonha maior que eu passei. Eu acho que no meu primeiro parto não teve uma vergonha maior que eu passei do que essa, né? Eu tomei depois daí a peridural. E era à noite já, e a Hannah foi nascer às 3h20 da madrugada. Mas foi tudo tranquilo, sabe? Depois daí eu tomei a peridural, aí eu comi, aí eu fiquei, sabe, super zen. Aí veio a parteira e tal, a gente fica sozinho na sala, fica lá esperando a dilatação chegar no nível máximo. A parteira só vem mesmo só para parar o bebê, tipo assim, ela diz assim, me no botão quando estiver sentindo a cabeça do bebê lá embaixo, sabe? É assim, você e o seu marido ficam ali sozinho e é melhor, eu acho, essa intimidade e tal, você com seu marido, só você e ele, tendo esse suporte, sabendo que você pode apertar lá no botãozinho a qualquer momento que você precisar. E assim foi feito. Quando a Hannah estava perto de nascer, que eu já estava sentindo ela ali, eu chamei, porque a gente sabe, por mais que você nunca tenha tido um bebê antes, mas é uma coisa assim divina, é uma coisa assim que a mulher sabe a hora, né? Então, na hora que eu senti que ela ia nascer e tal, que eu tava sentindo ali, aí eu apertei no botãozinho, a parteira veio a parteira, só a parteira, olhou lá embaixo e chamou a ajudante dela, vamos pegar aqui que tá nascendo. E aí a Hannah veio ao mundo. E foi tudo tranquilo, ela só falava assim pra mim, respira, e falava pra mim para não fazer força na hora errada, porque você não pode estar fazendo força toda hora. Você só faz força na hora que vem a contração. Passou a contração, relaxa, não faça força, porque senão você vai dilacerar lá embaixo, né? Você vai ter fissuras, então você não pode fazer força, somente na hora da contração. Mas assim que o bebezinho nasce, elas colocam ele assim na mãe.
a mãe amamenta a primeira vez e tudo, eles dão uma limpadinha assim por cima, porque não pode tirar toda aquela coisa do bebê, que aquilo ali é a proteção que o bebê tem contra as bactérias do mundo, né? O bebê, ele só é banhado de verdade quando cai o umbiguinho deles. Antes disso, não pode banhar para não tirar aquela coisa toda que é a proteção que eles têm contra as bactérias do ar, né, desse planeta que eles estão sendo apresentados pela primeira vez. E aí depois o papai corta o umbiguinho e eles levam o bebezinho para fazer exame de pezinho e outros exames acompanhado do pai, tá? Aí depois devolve, toma que a cria é tua. Eu vou deixar aqui para vocês, passando aí um pouco dos vídeos que eu tenho e algumas coisas que eu tenho desse dia do parto, tá bom? Mas antes, já se inscreveu no canal? Não acredito que você chegou até aqui e você não se inscreveu no canal. Por favor, se inscreve aí no canal, galera. Se já for inscrito, indica para alguém pra gente bater aí 1000 inscritos e eu poder monetizar este canal, tá bom? Então fica aí com o vídeo, que é de graça. Toma! Mas nem chorei. A Hannah, graças a Deus, nasceu super saudável, muito linda, muito com peso bom, tudo. Ela nasceu perfeita. Dentro tem um parâmetro lá que
eles usam um parâmetro médico para classificar o quão saudável é o bebê na hora que nasce, e a Hannah atingiu o máximo de saudável, graças a Deus. E aí a gente ficou em um quarto que é fornecido, é o hotel do hospital. Nesse hotel do hospital, você tem direito a ficar com seu marido, porém, nesse caso, eu não pude ficar com o meu marido, porque estava lotado, tinha muitas mulheres tendo bebê e eu tive que dividir o meu quarto com outra mãe. Esse hotelzinho aí do hospital, ele é opcional, mas ele é bom porque são 3 dias que a criança precisa fazer uma série de exames e aí você já está dentro do hospital. Se acontecer qualquer coisa com a criança nesses 3 dias, você já está sendo acompanhada. Todo dia vem médicas o dia inteiro olhar você e seu bebê, vem na madrugada, eles ajudam você a colocar a criança para mamar, faz todo o procedimento para o seu primeiro leite sair. Então é bem importante esses 3 primeiros dias você ter esse acompanhamento médico. Então só por isso eu fiquei no hospital, mas fiquei morrendo de medo e tinha que lidar aí nesse período com médicos que vinham no quarto, tinha que conversar. E aí foi bem complicadinho, porque eu me comunicava mais com mímica do que com palavras, né? Mas aí deu certo, desenrolei direitinho, né? Na cara e na coragem, desenrolei. E o mais difícil ainda foi ter que ficar com um bebê recém-nascido, tipo, os médicos te entregam, digo, tá aqui, é seu. E você diz, e agora? O que eu faço com esse bebê? Né? O bebê chora, aí tem um negocinho lá que você aperta, um botãozinho vermelho, se precisar e vem uma enfermeira lá para lhe ajudar, se você precisar, mas é só em casos de que você precisa, você não pode, tipo, vai trocar a fralda do bebê e aperta no botão, não. E depois desses 3 dias a gente foi liberada, a gente foi para casa com a nossa linda bebê e ela tá aí até hoje nos dando muita felicidade, alegria, satisfação de ser mãe dessa princesa. E se vocês quiserem saber como foi o relato do meu outro parto, porque aí já foi diferente desse, porque como diz, cada parto é um parto. E o parto do meu filho já foi um pouquinho mais complicado. A gravidez dele em si foi um pouquinho complicada. Se vocês quiserem saber mais relatos, o relato do meu segundo parto, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. Então é isso, meus maravilhindos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar para fazer aí nosso canal crescer. Aquele cheiro para vocês, meus maravilhindos, e hey,